Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 39 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida, a família de cada um de vocês. E quero pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos quase chegando a 8.000 inscritos no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário na pregação de hoje e principalmente me ajude a evangelizar compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que cada dia mais novas pessoas se unam a nós nessa grande corrente do bem, nessa corrente de fé e de evangelização. O Evangelho de hoje, ele é a continuação daquilo que Jesus vai nos ensinar sobre a vigilância, sobre o ficar preparados para quando ele voltar. E Jesus, então, ele vai chamar os discípulos e ele vai dizer que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão chegaria, ele não deixaria que o ladrão arrombasse a sua casa. Então fiquem preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que nós não estivermos esperando. Meus irmãos e minhas irmãs, quem está falando isso é o próprio Senhor. É o próprio Senhor Jesus. A sua volta vai ser numa hora que nós não estamos esperando. E como nós meditamos ontem na reflexão do Padre Paulo Ricardo, isso nós devemos ter muito no coração, porque vai existir a segunda vinda do Senhor. Mas cada um de nós, todos os dias precisamos esperar a vinda do Senhor, porque hoje pode ser o nosso último dia aqui na terra. E o dia que nós morremos é também o dia da vinda do Senhor para cada um de nós. Então o Senhor vai dizer para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali: fiquem preparados, porque o Filho do Homem vai vir na hora que vocês não estiverem esperando. E aí,
Pedro vai chegar e vai fazer uma pergunta muito interessante para Jesus. Senhor, essa parábola é para nós ou é para todos? Porque alguns ensinamentos Jesus falava para toda a multidão e alguns ensinamentos Jesus ele falava só para os discípulos. Então Pedro fez essa pergunta. Essa parábola é para todos ou só para nós? E aí Jesus vai contar uma outra parábola. A parábola do administrador fiel e prudente. Esse administrador fiel e prudente é o próprio Senhor. E aqueles que o Senhor vai colocar à frente da sua casa para dar comida na hora certa são os apóstolos, são os discípulos do Senhor. E aqui, meu irmão e minha irmã, está a resposta do Senhor para Pedro e também para cada um de nós. O administrador fiel, ele coloca à frente aquelas pessoas da sua confiança para dar comida a todos na hora certa. Então Jesus estava falando com os apóstolos e fala comigo e com você hoje também, que nós temos uma missão confiada pelo Senhor de dar alimento na hora certa. E esse alimento é a palavra de Deus. Jesus dizia para os seus discípulos que eles tinham uma grande missão. Eles tinham uma grande missão. Essa missão de dar alimento. Essa missão de preparar as pessoas. Essa missão de alimentar as pessoas com a palavra de Deus, exortando, ensinando, corrigindo, advertindo, curando, libertando, para que cada um, ao ouvir, ao receber a graça de Deus, pudesse estar atento a essa volta do Filho do Homem. Então aqueles discípulos tinham essa missão. E hoje nós também, como discípulos do Senhor, nós temos essa missão. E nesse versículo 42, ele termina dizendo assim: dar comida a todos na hora certa. Não é por acaso que esse na hora certa está escrito aqui. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Todos os dias eu tenho certeza que pelo menos uma vez você já passou essa experiência. O Senhor coloca no nosso caminho todos os dias pessoas famintas, famintas da palavra de Deus, famintas de se alimentarem da palavra de Deus. E a nossa missão é dar esse alimento da palavra para essas pessoas. E a hora certa é essa hora que o Senhor nos envia, ou a hora que Ele envia as pessoas a nós. E nós não podemos perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Nós não podemos perder a oportunidade de dar o alimento, de levar a palavra de Deus. Porque olha o que Jesus vai dizer: feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Ele vai lhe confiar a administração de todos os seus bens. Aquele que é fiel, o Senhor vai dar mais. Aquele que é fiel vai ser recompensado pelo Senhor. E todas as vezes que nós somos fiéis ao Senhor, o coração de Deus se alegra. E o Senhor converte essa fidelidade em bênçãos, em vitórias. E nós então temos essa missão de levar o alimento da palavra de Deus, de levar a água viva para as pessoas. Nós não podemos mais perder tempo. Mas Jesus vai dizer também daquele empregado que pensar: meu patrão está demorando. E aí ele começa a maltratar aqueles que lhe foram confiados. Isso é tão sério também, meus irmãos e minhas irmãs. Porque aquilo que o Senhor nos deu, Ele nos deu para abençoar a vida das pessoas. Os dons que nós recebemos, os talentos que o Senhor nos dá, não é para nós nos envaidecermos,
para nós acharmos que somos melhores do que os outros, para nós humilharmos os outros, maltratar os outros, não. Os dons que o Senhor nos deu é para nós alimentarmos na hora certa, no momento certo, aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Aqueles que o Senhor coloca na nossa confiança, para que em seu nome nós possamos agir, para que em seu nome nós possamos curar, nós possamos abençoar e possamos alimentar com a sua palavra. Não se engane, meu irmão e minha irmã. Nós somos chamados para servir e não para ser servido. Não se engane. Não se iluda com os dons que o Senhor te deu. Porque esses dons não são para proveito próprio. Esses dons são para a edificação do corpo de Cristo. E isso nós devemos ter bem claro na nossa mente e no nosso coração. Porque esse que agir mal, ele vai encontrar o seu Senhor, que também vai vir numa hora inesperada. E aquele que não for fiel ao Senhor, vai pagar um preço também. Isso é para nós uma advertência. E para nós entendermos que aquilo que o Senhor nos dá, os dons que o Senhor nos dá, é para nós usarmos para a glória dele. E eu creio muito que nenhum de nós podemos falar que nós não temos nenhum dom. Porque o Senhor nos capacita. Pelo menos um dom você tem, pode ter certeza. E se você tem um dom, faça desse dom um canal de bênção, um canal de salvação na vida daqueles que o Senhor colocar em seu caminho. E aí o Senhor vai finalizar dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então Jesus responde a Pedro que essa parábola, que essa advertência é para ele sim. Porque enquanto mais dons o Senhor nos dá, enquanto mais ele nos capacita, mais ele exigirá de nós. Enquanto mais nós temos, mais nos será pedido conta daquilo que ele nos deu. Em muitas situações, as pessoas ficam vislumbradas com os dons, mas os dons não são para isso. Os dons são simplesmente para que nós possamos agir em nome do Senhor. Não esqueça, aquele que muito foi dado vai ser pedido conta de muito. E aquele que muito foi confiado, muito mais será exigido. Então Jesus dizia para Pedro e para os apóstolos: eu estou confiando muito a vocês. E de vocês então é que eu vou exigir mais. Porque Jesus, durante aqueles 3 anos que ele ficou com os discípulos, ele treinou os discípulos. Ele preparou os discípulos interiormente, exteriormente. Ele ensinou os discípulos. Ele revelou coisas maravilhosas para eles. Então, eles que estavam mais preparados, é deles que seria ainda mais exigido. Hoje, meu irmão e minha irmã, essa palavra, esse evangelho que o Senhor nos conta, é para cada um de nós meditarmos sobre a nossa vida, meditarmos sobre a nossa identidade e sobre aquilo que nós vamos apresentar ao Senhor quando Ele voltar para cada um de nós. Então, não enterre o seu dom. Sabe, eu já vi testemunhos maravilhosos de pessoas que não sabem ler e escrever, mas essas pessoas se deixaram usar tanto por Deus, que rezaram para pessoas que foram curadas de câncer, de doenças graves. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que não têm o dom, por exemplo, de pregar, o dom da palavra,
mas que carregavam um dom do sorriso, do abraço, de dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Gestos simples, dons aparentemente pequenos, mas que usados em nome de Jesus, se transformam em cura na vida das outras pessoas. Então, usa o seu dom para a glória de Deus. Usa os talentos que o Senhor te deu para o louvor do seu nome e para a conversão daqueles que estão perto de você. É assim, meu irmão e minha irmã, que nós devemos agir. Na minha missão, na minha vida, chegou um certo momento que algumas situações aconteceram e que inicialmente parecia que a minha voz da pregação seria calada. Mas quando eu me prostrei e me coloquei diante do Senhor, Ele me mostrou que não. Que essa situação Ele estava permitindo, porque Ele me levaria a anunciar a sua palavra para pessoas que eu nem imaginava, que um dia iriam ouvir e, além de ouvir, seriam tocadas por essa palavra. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Senhor que está conosco a cada momento. Então, meu irmão, minha irmã, usa os dons que Deus te deu. Usa, por mais simples que você possa achar, e você pode se enganar achando que isso não vai fazer diferença na vida das pessoas, mas vai. Quando você manda uma mensagem para alguém dizendo para essa pessoa: olha, Jesus te ama. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que Jesus te ama. E eu estou dizendo para vocês porque isso acontece comigo. De repente, quando eu estou indo rezar antes do trabalho, o Senhor coloca no meu coração de mandar uma mensagem para alguém. E todas as vezes que eu mando, é confirmado que aquela pessoa estava precisando ouvir. E é isso que nós devemos fazer. Deixar ser conduzidos pelo Senhor. Deixar ser guiados por Ele. Assim, nós vamos estar vigilantes e vamos ajudar também a abrir os olhos dos outros para que eles possam também se voltar para o Senhor e se preparar para a sua vinda gloriosa. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir para mim, para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Senhor, que o Espírito Santo possa agir em nós. Nos desperta para entender, Senhor, que nós temos uma missão aqui na terra. Que o Senhor nos confiou pessoas. Que o Senhor nos confiou vidas para nós evangelizarmos, para nós falarmos do seu amor, para nós testemunharmos as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então não nos deixa enterrar os nossos talentos, Senhor. Não nos deixa enterrar os nossos dons. Mesmo, Senhor, esse irmão, essa irmã que sente que é um dom muito pequeno ou que não tem um dom, que o Espírito Santo nesse momento possa agir e possa revelar para essa pessoa as graças que o Senhor tem concedido. Que o Senhor possa agir e que nós possamos nos deixar ser guiados pelo Senhor para estarmos vigilantes e para ajudarmos a abrir os olhos e o coração daqueles que ainda não tomaram uma decisão de se render ao seu amor, ao seu senhorio. Sim, Senhor, desperta em nós, cada dia mais, esse amor pela missão e esse desejo de testemunhar o Senhor onde nós estivermos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor.